Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que agora, no início de setembro, completa 10 anos de ininterrupta atividade e produção. O programa tem o objetivo de divulgar a produção literária de Passo Fundo. Nesta noite conosco, nós temos um veterano viajante, que escreveu um livro, O Legado de uma História de Vida, contando sobre a sua experiência nas atividades que desenvolveu e principalmente na sua última atividade, que foi a mais demorada, como vendedor de laboratório, que é o Artêmio Nascimento, uma pessoa por demais conhecida na cidade. Boa noite, Artêmio. Boa noite, Monteiro. Artêmio, de início, este livro é um resumo da tua vida, né? Perfeitamente. Mas antes de entrarmos em detalhes interessantes da tua vida, um pouco da tua história, onde tu nasceste, como é que tu nasceste em Passo Fundo, vieste morar aqui, um pouco da tua história, e depois entramos mais nessa história que está contada no teu livro. Tudo bem. E a minha terra natal, como diz o gaúcho, é aqui a cidade vizinha de Marau. Nasci no interior, inclusive, na época, 1937, que é a data de nascimento, seria uma vila, no caso. Marau naquela época ainda pertencia a Passo Fundo. Pertencia a Passo Fundo, com certeza. E qual é a vila lá que tu nasceste? A vila do Três Passos. Tu nasceste lá no Três Passos? Lá no corredor ali, a gente chamava ali na época, né, Monteiro? Corredor de Marau, o corredor de Três Passos. Ali perto? E ali, próximo do Três Passos, ainda tinha mais uns quilômetros. É o tal de Carreta Quebrada. Ali foi, na verdade, onde eu nasci mesmo, no Carreta Quebrada. Carreta Quebrada. Essa é uma história também antiga ali, né? Dos anos passados. Dos anos passados. Carreta Quebrada, que era um ponto de passagem. Isso aí. Inclusive de tropas na Revolução. Carroceiros. Carroceiros. Isso mesmo. Que ali nos Três Passos teve o combate dos Três Passos da Revolução Federalista, tem o cemitério dos Três Passos, no combate. No morro ali, né? No na morro, coxilha, como se diz. Bem perto dos Três Rios, né? Que desaguam no Jacuí, que daí formam os Três Passos. Formam os Três Passos, falou, Monteiro. Três Passos por causa dos Três Rios. Aí tu nasceste lá no Carreta Quebrada. Isso aí. Nasci no Carreta Quebrada, depois de alguns anos, nasci, logo em seguida, infelizmente, a gente perdeu a nossa mãe, né? Nós éramos em 6, então daí meu pai, o Otacílio, resolveu nos trazer para a cidade de Passo Fundo, para não ficar na colônia, como se diz, né? No campo. Disse, meus filhos, agora nós vamos ter que ir para a cidade, para melhorar a nossa vida, para não ficar muito no interior, sem muito, como é que se diz, sem muito recurso, então vamos para a cidade de Passo Fundo. Aí pegamos a nossa carrocinha ali, puxado a boi, e viemos para Passo Fundo. Teu pai trabalhava na lavoura lá? Ele tinha um pedacinho de campo, algumas rezas ali, né? Era a vida do campeiro na época, né, Monteiro? Era isso aí. Então daí, o pai nos trouxe para Passo Fundo. Eu deveria ter na época acho que uns 5, 6 anos. Mas o Carreta Quebrada era calmo. Era, ali tinha poucas casas, né, Monteiro? Poucas casas. O Top que era famoso. O Top era famoso, era mais na frente do Três Passos um pouco, né? Morreu o fulano? Morreu o fulano. Isso morreu aí. De quê? De mordida de cobra ou de bala? De bala. Falou, era isso aí. Não, morreu de doença mesmo. Mas isso aí acontecia meio seguido por ali, né? Famoso. Aquelas carreiradas, né? O famoso Top. O famoso Top. Tinha aquelas carreiradas, de repente saíam umas balas meu lá, com certeza. Não, foi por lá que teve um caso famoso, jurídico, né? Um cara que esperou o outro atrás de uma árvore. Isso mesmo. Da tocaia.
Foi. E aí depois veio para Passo Fundo, procurou um conhecido advogado, não vamos dar o nome, pertenceu à Academia Passadense de Letras, e ele disse assim, faz o seguinte, dá um jeito de cortar, arrancar todos os tocos e planta uma roça de feijão lá. E dito e feito, daí chegou na hora, ele argumentou que não tinha como ter acontecido o crime, porque não tinha mato nenhum. Não tinha mato. Era campo. Era uma lavoura. Campo aberto. Tinha lavoura. Com Feijão, certeza. só se o cara esperou atrás de um pé de feijão lá, um toco de feijão. Verdade. E aí o juiz à época mandou um oficial de justiça e disse, está aqui o relatório dele, não, de fato tem uma lavoura de feijão lá. Procurou bem, não tem resto de árvore, não tem raiz, não tem nada, não tem toco, não tem nada lá. E os tocos estavam muito longe dali. Muito longe dali. E absolveu o cara, lá do top. Lá do top. Dizem que foi lá do top. Essa história é bem falada por lá. Tu conhece? Na época também. Na né? época. Na época era falado, sim. Tu deves saber os nomes dos envolvidos, porque tu eras piazote. Tu era piazote, mas o cara guardava, né? Verdade mesmo. Histórias lá dos lados para onde tu nasceste. Verdade mesmo. Bom, aí você veio para a cidade. Vamos entrar no livro mesmo. Tua mãe faleceu, tu eras pequenininho. Quando minha mãe faleceu, eu tinha aproximadamente 2 anos, por aí, né? Ela faleceu foi jogar uma gamela de água, naquela época, né? Sim. Tinha aqueles gamelão de madeira. Sim. E resbalou, essas casas do interior, né? Com um pouquinho de escada, resbalou e desceu, né? Foi pelo menos as histórias que nos falaram. E se quebrou. Caiu em cima daquela gamela de madeira, estava grávida, já próxima a ganhar, né? Outro filho. E ficou mal. E ali as vizinhas chegam, né? Sim. Ali era tudo a vizinhança. Vamos lá ajudar a dona Horizontina, que era o nome da minha senhora, minha mãe. Daí tentaram, mas não houve, como é que se diz? Naquela época todas as mulheres eram meio parteiras, né? Era, Dona Maria, chamavam tudo Dona Maria, né? Dona Maria. Então houve aquela correria das vizinhanças ali, né? Daí logo não deu certo o socorro, como se diz. Aí chamaram o doutor Elpidio Fialho de Amaral, que na época também era o médico ali do Amaral. Da região. Ali dava em torno de 12 quilômetros, mais ou menos. Pegaram, aquela época era o cavalo, né? Botaram na aranha ali, na charrete, e vieram para buscar o doutor Elpidio. E ele foi até lá. Aí chegou lá e deu uma examinada, a criança já faleceu. Naquela época o médico escutava no ouvido, né? A batida do coração, como se diz, né? Os pulmões eram Diga 33 e ficava escutando para ver se estava com pneumonia. A respiração, né? Afogado ou não. Daí o doutor Elpidio, a criança já faleceu. Agora vamos levar a mãe para a cidade, muito, muito correndo, urgente mesmo. Aí trouxeram para Amaral e aproximadamente, eu acho que 2 dias ela veio a falecer também, não houve socorro no caso. Daí tu fosse criado pelos irmãos mais velhos. Aí a gente tinha a irmã mais velha, né? A Ruth, que era mais velha, tinha acho que 11 anos por aí. Daí ela foi que nos deu aquela assistência de mãe, como se diz, mãe. né? Vocês vieram morar onde aqui em Passo Fundo? Daí quando nós viemos lá do Amaral, nós viemos para a Rua Moron. Moramos ali na Rua Moron. Perto de onde? Como é que eu vou te dizer ali? Hoje fica perto de onde? Ali na época era muito conhecido Amadeu de Filipe, bem na frente do IE. Do IE lá. Amadeu de Filipe tinha ali um bodegão, tinha de Carvoeira, tudo. Famoso como Amadeu Carvoeiro Isso, também. Esse aí, o Amadeu Carvoeiro, tinha carvão, tinha de tudo ali, né? Tinha de tudo. Então nós íamos morar casas que demoliram bem na frente do IE. Isso. Só nós morávamos na Moron, fazia fundo com o Amadeu de filha Filipe. do Amadeu foi minha professora. E daí nós íamos morar ali. Aí o pai trouxe umas vaca de leite que nós tínhamos lá fora. E o terreno era grande na época, né? O pessoal tinha vaca, tinha animal dentro da cidade. Dentro da cidade. O próprio cavalo, né? Cavalo, trouxemos também 2 cavalos, não lembro bem. E ali o pai construiu um galpão no fundo e ali colocou as vaquinhas ali, né? E aí começamos a luta.
Aí eu entregava leite na vizinhança, tudo ali. No final do pai tirava, né? O leitinho, naquela época era a mão mesmo, a punho, como se diz, né? E o leite natural, hoje hoje é difícil, é proibido, uma série de implicações. É verdade. Né? Que é o legítimo leite mesmo, né? E aquele leite você ia sem cal, né? Com certeza. Agora as vacas dão leite com cal. Com cal, com soda e outras coisas mais, né? Infelizmente, hoje... Naquele tempo, agora está proibido vender o leite natural, mas o leite natural sai sem cal. Sai sem cal, verdade mesmo, né? Bom, aí tu cresceste por ali. Aí tu fosse trabalhaste como jornaleiro também? Depois ali ali aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, aí eu arrumei um trabalho no Diário da Manhã, que na época era o diretor, dono mesmo, finado Túlio Fontoura. Jornalista, muito famoso, muito falado na cidade, né? Um dos fundadores da Academia Passo Fundo de Letras e talvez, quase com certeza, o jornalista que melhor escreveu até hoje em Passo Fundo. Com certeza. Os editoriais dele eram obras de arte literária. Com certeza. Escrevia muitíssimo bem. Hoje, com perdão da palavra, não tem um jornalista em Passo Fundo que tenha o estilo, né, seja literário, o próprio conhecimento literário, né? Literário do Túlio Fontoura. Com certeza. Aí tu fosse trabalhar no Diário da Manhã. Diário da Manhã. E o meu serviço no Diário da Manhã era entregar os jornais na parte da madrugada, né? Até... não com brincadeira, mas eu dormia em cima dos jornais velhos, como diz o outro, velhos. Sim. Para poder ser dito no mar, já estava ali para... O Diário da Manhã nessa época funcionava onde? Ali na Coronel Chicuta, esquina com a Independência. Ali no... Que hoje é o edifício seco. O edifício seco, Isso, era no porão. No porão, falou. Já tinha as linotipo ou era com tipinha de caixa? Era de caixa. Eu trabalhei na revisão do Diário da Manhã no tempo das linotipo, lá embaixo no porão, com o Zé. Zé, que era linotipista. Isso. Eu acho que tinha na tua época o seu Meira, que era ele que... Não, acho que o Meira já não estava mais. Não estava mais. Acho que não estava mais. Nós temos uma diferença de uns pela 20 própria anos. idade, né, Monteiro? Pela própria idade. Era um trabalho difícil de madrugada, aquele porão frio. Com certeza. O que esquentava era aquela liga de timão de chumbo caindo. Isso mesmo, caindo chumbo ali para poder sair as letras ali, né? Aquele foguinho lá derretendo chumbo lá dentro das linotipos. Exatamente. Tem uma linotipo na academia lá. Nós ganhamos de presente. Estive lá. Tá? Aí tu trabalhaste como jornaleiro. Quanto tempo como jornaleiro? Eu entregava os jornais, né, no assinante. E o meu setor era da praça, centro ali, do diário mesmo, do próprio Diário da Manhã, pro lado do Boqueirão lá, né? Quando deu o tiroteio aquele do 24 de agosto de 54, tu não estava mais no jornal? 54, estava. Ali que morreu o... Bem na esquina ali, era o DN na época, né? Era da PTB, o DN? O DN, se não me engano. Os caras tentaram ocupar o Diário da Manhã e aí deu um entreveiro lá. Deu um entreveiro grande na época, né? Eu era gurizota, mas eu lembro do barulho. 24 de agosto de 1954. Que daí morreu o aspirante Gender. Isso aí. Morreu de uma bala perdida que nunca ninguém sabe de onde é que partiu. Ele estava paisano, inclusive. É, isso aí. E prova disso tem a rua lá, né? A Avenida quem vai para São Cristóvão, lá no lado aquela avenida ali. Da Brigada. Que desce e vai lá na Santa Maria. Nessa época tu trabalhavas como jornaleiro ainda no Diário da Manhã? Sim, ainda estava trabalhando no Diário da Manhã. Do Diário da Manhã tu saíste lá para a criação de cobras, né? Não, do Diário da Manhã eu fui para o Nacional. Para o Nacional. Fui convidado para trabalhar no Nacional. Aí eu já cresci no mercado do jornal, como diz. Mas trabalhaste como jornaleiro no Nacional não, também? Não, aí no Nacional eu já entrei direto na expedição. Na expedição. Aí eu fazia a conferência da quantia, ou quantidade, e dobrava o jornal e já largava noutra mesa para os jornaleiros, aqueles que entregavam, pegar, fazer a soma. E tinha os assinantes fora. Que aí mandava pelo correio. Não, ia à mão. Não, em outras cidades que tinha também? Não, na minha época, eu acho que não havia. Não havia? Distribuição fora do Passo Fundo. Fora, só em Passo Fundo. Só Passo Fundo, né? Bom, no programa Literatura Local desta noite, nós estamos conversando com Artêmio Nascimento,
E ele está falando sobre o seu livro, O Legado de uma História de Vida, onde ele conta com mais detalhes essas histórias que nós estamos contando nesse primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No programa Literatura Local desta noite, nós estamos conversando com Artemio Nascimento, que publicou agora, nesses dias, o livro O Legado de uma História de Vida, onde ele conta a sua biografia desde o seu nascimento lá no Carreta Quebrada, no interior de Marau, aí veio para Passo Fundo Pequeno, foi leiteiro em Passo Fundo, foi jornaleiro, expedidor de jornal, e daí do Nacional, tu saíste do Nacional e foste trabalhar num bar? Aí do Nacional eu fui trabalhar no bar Paraíso. Ficava onde? Esquina com a General Neto com a Moron, bem na esquina, onde hoje existe o edifício Escúcio. Ali eu trabalhava fazia um pouco de tudo, como diz o gaúcho. Copeiro, atendia as mesas de snooker que tinha. Na época era o único bar na cidade mesmo, bem localizado, que eu lembro, e era o único que tinha a mesa do snooker. Naquela época, o pessoal que trabalhava em bar tinha que andar meio... gravata, borboletinha... Meio bonitinho, como bonitinho. falou, é verdade. Tinha que estar bem barbeado. Bem barbeado, hoje, apresentação, hoje vale tudo. Vale tudo. Tu trabalhaste quanto tempo no bar ali? Daí eu trabalhei ali no Paraíso, eu não tenho bem lembrança. Mais ou menos. Dali do Paraíso eu fui trabalhar com a família Dalcul, que tinha o Elite. Na época o Elite ali era um café também famoso. Ficava onde? Bem onde é hoje a Farmácia São João. Depois veio construir o prédio ali. São João lá na avenida. Não, a São João da Moron com a General Neto. Da Moron com a General Neto. Aí trabalhaste no Elite. Daí os Dalcul, que eram dono do Elite, me convidaram, daí eles abriram o Bar Independência, que fica na esquina da Independência com a General Neto. Aí eu saí do Paraíso e fui trabalhar no Bar Independência, que era da família Dalcul. Ali eu fiquei um tempo ali, aproximadamente 6 meses, talvez. Aí a família Dalcul comprou o Bar Brasil, fica lá na descida da General Canabarro, com a Capitão Eleutério, Bar Brasil. Aí embaixo. Tinha o Hotel Glória, finado Quinol. Então daí eu fui trabalhar lá, no Bar Brasil. Família Dalcul foram me levando para cá, para lá. Aí pedi para o meu pai me dar... Pai, eu queria fazer aquele curso da máquina, na época vou fazer o curso de máquina. Datilografia. Era datilografia, falava muito, vou fazer o curso de máquina. Daí finado meu pai me deu o curso. Daí eu fui trabalhar no Margem de César, na Moron ali. Antiga, grande firma, por sinal, bem falada no Passo Fundo. Fui trabalhar lá de auxiliar de escritório. Ali eu fiquei trabalhando até a época de mim para prestar o serviço militar. Na época era com 21 anos? Não, era a mesma idade, 18 para 19. 18 para 19. Fazia a inspeção com 18, daí logo era chamado. Daí eu fui para... Na época eu fiz a inspeção de saúde, pedi para o... Mas vamos dar uma resumida nisso aí, senão nós não vamos poder falar das cobras. Tudo bem. Daí tu trabalhou por aqui, daí como é que tu foste parar, né, no Instituto Pinheiros? Aí, na volta do Exército, como tu falasse aí para não espichar muito, eu arrumei o trabalho na Fazenda da Roseira, que é na saída aqui do Passo Fundo, quem vai para Coxilha. Sai no trevo, entra para a esquerda, entra à esquerda. Vai para Coxilha. Para Coxilha. Logo em seguida ali, questão de... Acho que não dá 5 quilômetros da cidade. Nessa Fazenda da Roseira, eles tinham cavalos
Cavalos, cobras. Cobra. Que cobra tinha? Tinha a Jaraguçu, Era a que mais tinha ali, a Jaraguçu. mas tinha outras também. Tinha outras cobras, porque daí eles tinham ali os cavalos, as cobras, e tinha os diretores ali, químicos diretores, né? Que era o Dr. Brandão, já falecido. Dr. Daniel Vilnis, que na época Nosso era... confrade da Academia de Passos época, Excelentes, que era um farmacêutico era bioquímico. químico farmacêutico, era o responsável pela parte química ali, né? Monteiro. Então daí ali eles botavam o cavalo em tratamento tinha um trato especial e extraíam o veneno da apotropis, injetavam no cavalo. E a jararaca. A jararaca. Injetavam no cavalo e aí o cavalo entrava num tratamento de um mês, por aí, aproximadamente um mês. Dependia muito também das defesas do cavalo, né? Da parte de resistência do cavalo. Daí, aguardando, eles extraíam o plasma, que seria o sangue, já com o veneno da cobra, aplicado, esperando a imunização, formação de imunização de anticorpos, defesas. Aí eram colocados nos tonéis e daí iria daqui de Passo Fundo os tonéis para a cidade de São Paulo, Santo Amaro. E lá, então, ele entrava em química, ou seja, em ampolagem, parte química, fármaco, ampolagem. Daí saía de lá para todo o Brasil, praticamente. Era o único. Que é o soro antiofídico, o remédio contra o veneno de Contra cobra. o veneno saiu o antiofídico, o antibotrópico. Isso está contado neste livro do Artêmio Nascimento, Legado de uma História de Vida, onde ele fala sobre a produção da matéria-prima que se destinava à produção, né, do soro antiofídico. Passo Fundo já teve uma empresa que produzia matéria-prima para a elaboração do soro antiofídico, do remédio contra a mordida de cobra. E isso está contado no livro do Artêmio. Mas depois que você trabalhou nesse Instituto Pinheiros, aqui em Passo Fundo, onde a chamada Fazenda Roseira, o local é conhecido, a Fazenda Roseira até hoje, tu continuaste nessa área da área da saúde. Tu foste trabalhar daí como vendedor do Laboratório Pinheiros. Perfeitamente. Aí o gerente de Porto Alegre, houve comunicação com o pessoal, não tenho bem lembrança se foi o Dr. Vilnis ou o Dr. Brandão. Me deram uma carta me transferindo para o Instituto Pinheiros, que tinha o depósito de medicamentos, na época, viria de São Paulo, mas tinha o depósito em Porto Alegre e a parte burocrática administrativa, na rua João Manuel. O Instituto Pinheiros ainda existe ou não? Não existe. Instituto Pinheiros não. Terminou. Não, terminou. E aí tu foste para Porto Alegre? Aí eu fui para Porto Alegre, daqui transferido já, entrei direto no Instituto Pinheiros, na rua General João Manuel, travessa da Rua da Praia, próximo dos QG, ali dos quartéis. Sim, ali. Lá na Baixada, no Correio do Povo, ali aquela região ali. Próximo ali. Daí lá eu entrei lá como auxiliar de escritório administrativo. O gerente tinha o gerenciamento e eu era um auxiliar. Aí eu, aproveitando essa oportunidade que eu tive no Instituto Pinheiros, eu fui fazer um curso técnico de Química e Fármaco, na época, pelo SESI, gratuitamente, 2 anos e pouco. E como a firma estava me oferecendo oportunidade, eu aproveitei essa oportunidade, na verdade, dentro da empresa mesmo, Instituto Pinheiros, e comecei a fazer o trabalho junto aos dentistas de início, que tinha 2 vacinas. Então, eu saía do escritório da empresa e ia localizando os consultórios dos dentistas próximo ao centro, ali mesmo, Rua da Praia, Casa de Saúde lá, Santa Casa e Misericórdia. Fazia aquele trecho ali. Então, daí eu comecei localizando os dentistas e lá
localizando os endereços, o horário, e lá eu levava então a vacina antibiogênica, que seria após uma extração dentária para evitar infecção. E também... Tipo uma antitetânica, digamos assim, para falar grosso modo. Na verdade seria um anti-infeccioso, né, para evitar maiores problemas na parte bucal, né. E também tinha esse Botropase, que era o nome comercial na época, que era um anti-hemorrágico, que era o principal extraído do veneno da cobra, o Botropase. Era um anti-hemorrágico. Então, quando era extraído a parte o dente, na época sempre dava um pouquinho de hemorragia, então o próprio dentista já fazia a aplicação do Botropase para evitar um sangramento. E continuando no mesmo trabalho, logo tive a oportunidade de sair desse trabalho só junto à classe dos dentistas. Aí eu passei a trabalhar, quando eu terminei o curso de técnico farmacoquímico, trabalhar junto à classe médica. E aí tu trabalhaste de início em Porto Alegre? Aí eu iniciei trabalhando em Porto Alegre. E depois, como é que tu foste andar pelo interior e acabar voltando para Passo Fundo? Que tem uma foto aqui de um fusquinha no meio do barro. Isso, daí eu já como é que era viajar pelo interior do estado? Hoje o pessoal reclama do buraco no asfalto, reclama, mas o asfalto está mal. E naquela época o pessoal viajava no chão batido. Chão, barro e atoleiro, né, e ia embora. Atoleiro. Então, né, eu saía de Porto Alegre, nem o Fuca eu não tinha na época, saía de ônibus, e ali eu saía por Porto Alegre, Pantano Grande, Candelária, ia entrando, Santa Cruz, Venâncio Aires, então tu saía de Porto Alegre, ia até Pantano Grande, visitava os médicos, pegava outro ônibus, e ia indo. Ia indo. Uma pasta para carregar o medicamento. Mostruário? Mostruário, no caso, com uma caixa e a mala de roupa, que eu ficava, às vezes, 15 dias fora, pelo próprio transporte, né? Tinha que aproveitar. Tinha que aproveitar Tinha que dar uma volta. Uma volta de ônibus, e quando eu perdi o ônibus, né? Tinha aviação ferro, que ainda existe hoje, mas está meio abandonada, né? E aí eu ia para o trem. Aí eu ia para a aviação ferro com a minha mala de roupa, caixa com material e a pasta. Aí eu ia esperar, como diz o antigo, ia esperar o trem passar. Mas tu viajaste vendendo medicamentos. Por que regiões do estado? Olha, a região, eu andei em quase meio estado. Quase meio estado. Mais para a Zona Sul, mais para... Não, eu iniciei lá na Zona Sul, daí com os anos passados eu pedi a transferência da minha região de Porto Alegre, que na época eu residia em Porto Alegre, transferência para Passo Fundo. Tu era solteiro nessa época? Ou já era casado? Não, eu já era casado. Casou lá em Porto Alegre? Não, a minha família é aqui de Carazinho. De Carazinho? De Carazinho. Tua esposa de Carazinho? De Carazinho. Qual é a família dela em Carazinho? Era Loreto do Nascimento. Do Nascimento. De repente havia até um meio parentesco com as raízes, né? No caso. De repente. Daí eu pedi, assim que desse a oportunidade, para me transferir. Tua esposa era gringa com pelo duro. É, isso aí. Aí eu pedi para me transferir, assim que tivesse uma oportunidade, para minha terra natal, que era o Passo Fundo. Daí eu voltei para minha terra natal, Passo Fundo. Uma terra que eu sempre amei e continuo amando até a vida. Aí tu começaste a trabalhar em Passo Fundo. E aqui de Passo Fundo tu viajavas para que... Aqui eu já pegava outro setor de cidades, como se diz, né? Mais para a Serra ou mais para a Costa do Uruguai? Mais para a Costa do Uruguai. Começou por aqui, né? Então eu fazia toda a volta até... O próprio viajante comercial, não só do meu ramo farmacêutico, apelidou a Volta da Fome, que saía daqui de Passo Fundo, Tapejara, Ibiaçá, Sananduva, ali Ibiaçá, Sananduva, Ibiaçá, Sananduva, São José do Ouro, Cacique Dobre, Machadinho, Maximiliano, Marcelino, aí ele vinha ali Arroio do Meio e saía em Erechim. E de Erechim, tu ficava no hotel, na época era um dos únicos, o Hotel Erechim. Daí, dali de Erechim, tu vinha, voltava para Passo Fundo, que era a sede mesmo, onde
Era Sede regional, digamos Sede assim. regional, no caso. Passo Fundo. Depois daqui a gente já saía para o tempo, já partia um pouco para mais para o centro da serra ali. Quer dizer, já chamava ali de missões, né? Juí, Panambi. Aquela zona de colonização alemã ali. Já pegava ali a colônia alemã, né? Panambi, depois saía em Santa Bárbara, por ali. Daí já saía lá por dentro, Panambi, Palmeira, Frederico, e saía até... Aí tu, logo depois tu te aposentaste e continuas em Passo Fundo. Aí eu me aposentei na indústria farmacêutica. Com 54 anos eu consegui aposentadoria com prestação de serviço. Daí eu continuei no ramo mais de 17 anos ainda. Tu trabalhaste até os 73 anos. Tu estás com 80 agora? 78. 78. Então tu faz pouco tempo que paraste. Faz 4 para 5 anos. Artêmio, infelizmente o tempo nos manda embora. E contra o tempo, tu sabe, chegou a hora. Chegou a hora. A gente vai para onde mandarem a gente. Com certeza. E para onde levarem a gente. Para onde levarem. Eu quero agradecer a tua presença nessa noite, tá, em nome da TV Câmara, no programa Literatura Local. O teu livro está à venda nas livrarias do centro da cidade? Não está nas livrarias porque de início eu fiz uma pequena... Mas logo vai estar. Acredito que sim. Quem quiser comprar o teu livro, como é que faz? Tem um telefone? Tem o telefone. Nós estamos encerrando o programa. Tem poucos livros, porque eu fiz pouca metragem, né? Pode ser? Pouca tiragem? Pouca tiragem, fiz 100. E fui convidado pela Academia de Letras, até fiquei bastante emocionado no dia lá, porque a recepção foi mais do que 10. Se tivesse uma nota mais do que 10, eu daria. Me deixou até bastante emocionado no dia, lá no momento. Então, o pessoal quer que eu mande imprimir mais livros, mas estou pensando até, já está em estudo, lançar um outro livro aí, com pequenas folhas, né? Uma pequena... Sim. Esse livro aqui é um livro bom de ler, não tem muitas Então, daí, se o pessoal interessar, apesar que eu não tenho muita quantidade ainda. Bom, mas o pessoal te encontra ali, sabe como... Pelo centro, então, se quiser anotar o telefone, alguém... se não fala com o Monteiro sabe onde é que eles me encontram. A gente descobre. Dá um alô aí, que a gente está sempre no centro da cidade. No programa Literatura Local desta noite, esta produção da TV Câmara para divulgar a literatura de Passo Fundo, nós conversamos com Artêmio Nascimento, falando sobre o seu livro O Legado de uma História de Vida, que é a sua biografia, a sua autobiografia, e um pouco dessa vida nós falamos agora. E o restante, com mais detalhes, está no livro do Artêmio. Com certeza. Boa noite, Artêmio. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço essa oportunidade da TV Câmara e estou sempre à disposição assim que for proclamado. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.